Quando surge, família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Sub-20 Alviverde na temporada, mais uma vitória no Campeonato Paulista, né, onde o Verdão praticamente só venceu até aqui, tem só um empatezinho lá na primeira fase contra a Portuguesa fora de casa, de resto, só vitória, e nessa segunda fase de grupos o Verdão está com 100% de aproveitamento, 4 vitórias em 4 jogos disputados, e com isso o Palmeiras garantiu a classificação para a terceira fase de grupos antecipadamente, com 2 rodadas de antecedência, então vai cumprir tabela nas 2 últimas rodadas contra a Ferroviária e Portuguesa Santista, mas a gente sempre lembra que é muito importante a gente pontuar no Campeonato Paulista, quanto mais pontos melhor, porque no mata-mata, que acontece depois da terceira fase de grupos, né, no mata-mata é importante você decidir em casa, né, quem pontuar mais decide em casa nas quartas, depois em eventuais semi e final, tá? Então é importante, né, os últimos jogos do Palmeiras aí vão ser importantes diante da Ferroviária e da Portuguesa Santista. O próximo jogo, inclusive, já no próximo domingo, às 15 horas, fora de casa, contra a equipe da Ferroviária. O jogo vai ser lá em Matão. Mas o assunto de hoje é Palmeiras e Ponte Preta, o jogo lá na Academia de Futebol 2 em Guarulhos, a Casa das Crias. Verdão venceu, portanto, 2-0 com gols de Thales, para variar um pouquinho, artilheiro disparado do Sub-20 na temporada, e também o gol do Rafael Coutinho. Os 2 gols aconteceram no primeiro tempo, e quero destacar o gol do Coutinho. Daqui a pouco a gente vai ver, rever, né, para quem já assistiu no final de semana, ver novamente daqui a pouco, porque vale a pena. Um dos gols mais bonitos do Sub-20 neste ano aqui, não tenho dúvida alguma, um gol de bicicleta. Ó, então daqui a pouco tem, além dos gols, informações gerais sobre a categoria. Jogador do Sub-17 estreando pela categoria Sub-20, estreando bem, né? Tivemos também outros atletas aí do Sub-17 entrando no segundo tempo. O Belé, por exemplo, acertou a trave, enfim, garotada entrando bem demais. Escalação com os titulares, daqui a pouco eu explico o motivo, né, pelo qual os titulares atuaram no Campeonato Paulista. Bora lá. Bom, antes de mais nada, só detalhar que 23 jogadores do Sub-20 do Palmeiras estão lá no México para a disputa do torneio Supercopa de Monterrey, que é um torneio teste para a Copa do Mundo de 2026, um torneio importante, com visibilidade, torcer para as crias da academia trazerem mais uma taça para o Brasil. E, obviamente, esses jogadores não estiveram à disposição para o jogo do final de semana. Viajou a equipe alternativa, né, que é a equipe do Sub-20 que costuma atuar no Campeonato Paulista. Então, como a equipe considerada reserva está lá no México, os titulares tiveram a oportunidade de jogar mais uma vez uma partida de Campeonato Paulista Sub-20, né? Então é aquela coisa que eu sempre falo aqui. O time reserva, o time considerado reserva, né, alternativo do Palmeiras, está dando conta e muito bem, né? Toda vez que joga no Campeonato Paulista, joga muito bem, é um time muito forte, mas quando joga os titulares, o time fica mais forte ainda, né? A gente vê o time Sub-20 do Palmeiras liderando o Campeonato Brasileiro, uma competição a nível nacional, né? Então, quer dizer, quando joga o Campeonato Paulista Sub-20 aí, teoricamente é para ficar mais fácil mesmo, né? E como tem acontecido toda vez que o Palmeiras coloca a campo uma equipe titular no Campeonato Paulista, sobra em campo, e foi o que aconteceu neste último final de semana contra a Ponte Preta, tá? Então daqui a pouco a gente vai assistir os gols, mas antes, escalação, né? Vamos trazer a escalação, que apesar do Lucas Andrade trazer os titulares, tivemos 2 atletas aí que estão acostumados a jogar, acabaram ficando de fora por precaução mesmo, né? O Alan, que tinha voltado de lesão há algumas semanas, então já descansou nesse final de semana, e o Gilberto foi outro titular que não atuou no sábado, tá? Então o time ficou da seguinte maneira: o David no gol, aliás, o David pegou pênalti, tá? No último lance praticamente do jogo, daqui a pouco a gente vai assistir. O Ednei foi quem atuou na lateral direita, o Arthur na esquerda, a zaga titular, Robson ao lado do Benedetti, a dupla de volantes, titularíssima também, Rafael Coutinho ao lado do Patrick, e o camisa 10 para ele, o Davi, substituindo o Alan. E o trio de frente, Sorriso, Riquelme, Felipe e Thales. Bom, falei agora há pouco que os 2 gols do Palmeiras foram marcados no primeiro tempo, então vamos assistir, né? O primeiro gol do Thales, após o Riquelme e Felipe pressionar a saída de bola lá em cima do goleiro, o gol ficou aberto para o nosso camisa 9 marcar o seu 21º gol no ano. Ele marcou 3 na Copinha, tem 11 no Campeonato Brasileiro Sub-20 e agora chegou ao seu 7º gol no Paulista Sub-20. Só o Daniel, entre os jogadores do Palmeiras, está à frente com 8 no torneio estadual. E aí talvez o gol mais bonito do Sub-20 do Palmeiras nessa temporada, Riquelme Felipe foi quem ajeitou ali, né? E o Rafael Coutinho emendou uma linda bicicleta, marcou o 2º gol do Verdão em Guarulhos, 2º gol do Coutinho na temporada, e esse valeu talvez por 2, 3 ali, porque gol de bicicleta é sempre raro de ver, e foi perfeita, né, a bike do nosso volante Rafael Coutinho.
Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade fez 3 mexidas, entraram 2 zagueiros, o Jarleson e também o Gabriel Vareta. Vareta voltando de lesão, né? Retorno importante. E também entrou o Eric Belé, que é um jogador do Sub-17 Alviverde. Muitos jogadores do Sub-17, aliás, ficaram no banco exatamente por conta da viagem de boa parte da delegação do elenco Sub-20. E aí quem que saiu? Benedetti, né? Benedetti saiu para a entrada do Jarleson, um zagueiro por outro ali. Também tivemos a entrada do Vareta no lugar do Arthur, e aí o Vareta jogou mesmo como um lateral esquerdo mais defensivo. Ora, o Palmeiras atuava com 3 zagueiros também, né? Então ficou Vareta, Jarleson e Robson. Robson de vez em quando dando até uns passinhos para frente ali para atuar como um primeiro volante. E aí, por fim, o Belé entrando no lugar do Coutinho. Autor do gol de bicicleta saiu, portanto, e o Belé jogou mais à frente, como ele está acostumado. O Davi, que foi camisa 10 no primeiro tempo, recuou para fazer uma espécie de camisa 8. E o Belé teve a primeira grande chance do Palmeiras no segundo tempo. O Riquelme Felipe já estava dando mais uma assistência ali, ó. E o Belé cabeceou na trave, ó, travessão, salvando a Macaca de levar o terceiro gol do Verdão lá em Guarulhos. E aí, ó, também muitos jogadores do Sub-17 entraram no segundo tempo. Além do Belé, entrou durante a segunda etapa o Luiz Pacheco, que é volante, entrou o Antônio Marcos, que é um atacante, e também o Juan Gabriel. E olho no Juan, porque ó, é o artilheiro do Sub-17 na temporada. Ele entrou no lugar do Thales ao longo do segundo tempo. Então foi legal porque entrou o artilheiro do Sub-17 para a saída do artilheiro do Sub-20. E são dois jogadores que se parecem muito, né? Fisicamente, são altos, são canhotos, jogadores que costumam fazer muitos gols, têm boas finalizações, sempre arriscam de longe, né? Tá sempre bem posicionado também, podem atuar como meia, podem atuar como atacante. Então são jogadores que se parecem muito. O Juan Gabriel nascido em 2008, então ele acabou de completar 16 anos no começo de julho e já estreando pela categoria Sub-20. E quase que ele estreia com uma assistência, cara. Deu um lindo passe para o Sorriso, Sorriso bateu e o zagueiro da Ponte e depois a trave salvaram o time da Macaca aí de levar mais um gol. Então, ó, parabéns aí pro Juan Gabriel, que entrou muito bem. Sorriso teve essa chance, vocês viram que o zagueiro salvou, né? O zagueiro da Macaca salvou, e por incrível que pareça, logo depois, o mesmo zagueiro salvou outras 2 bolas em cima da linha, ó, um chute do Ednei de fora da área, e depois na volta o chute do Wallace, que é um atleta esse sim do Sub-20, né? Reforço, chegou do Curitiba, ele acabou perdendo ali. O zagueiro da Macaca salvou mais uma. Só que o Wallace participou de um lance defensivo também no final da partida, cometeu um pênalti bobo, né? Até certa forma aí, pênalti para Ponte Preta, que o Cauã parou no goleiro David. Então, parabéns aí pro David, que tem sido muito bem avaliado na temporada, né? Um dos reforços do Verdão para esse ano. Ganhou a vaga do Aranha. O Aranha é um dos atletas que está no México, inclusive, ali, né? Para disputa lá do torneio Supercopa de Monte Rei. E o David vai ganhando, vai assumindo essa camisa 1 do elenco Sub-20. Tá, então, se vocês gostaram do vídeo, das informações, também dos gols do Palmeiras, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.